Você sabe como avaliar a saúde financeira da sua empresa? Eu sou Raquel Roller, sou especialista em gestão para resultados e a gente vai olhar aqui um pouquinho de quais são algumas formas de você avaliar a saúde financeira do seu negócio. Primeira coisa que a gente tem que olhar é o que é uma saúde financeira para você. O que você enxerga como saúde financeira? Então, para mim, saúde financeira é você estar chegando no seu objetivo e ter recursos para chegar lá. Ter recursos para se manter vivo, ter recursos para você conseguir avançar. É você ter ar para respirar, que é o seu caixa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o caixa. Como é que está seu caixa? Primeiro ponto, primeira parte de olhar a saúde financeira de uma empresa é o caixa. Como é que tá? Tem dinheiro no caixa? Não tem dinheiro no caixa? Se tem dinheiro no caixa, por quanto tempo a sua empresa continua viva, que a gente chama de open doors? Quanto tempo do teu caixa mantém a sua empresa aberta se você não pagar, não vender absolutamente nada agora? Quanto tempo é isso? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 dias, 2 dias? Como é que está a saúde financeira do seu caixa? Muita gente acha que tem bastante caixa, eu tenho 3 milhões de reais no meu caixa, mas nem sempre 3 milhões de reais é muito. Às vezes você gira tanta coisa, o teu open door de 3 milhões de reais é poucos dias, é poucas semanas. Então, cuidado. O importante, quando a gente fala em termos de saúde financeira, olhando para o caixa, é você ter pelo menos, minimamente ali, 3 meses de custos, despesas da sua empresa no caixa. Mas eu vou deixar esse dinheiro parado por 3 meses. Não. Você não precisa deixar ele parado, mas você tem que ter liquidez desse dinheiro. Deixa ele em uma aplicação financeira que vai te render um pouco de dinheiro, vai te rendendo ali, pelo menos mantém a inflação, você não perde o valor do dinheiro no tempo, mas você precisa ter liquidez desse dinheiro. É 3 meses minimamente, ideal, 6 meses de empresa, custo da empresa. Se você não vender nada, quanto que você gasta? Gasta, sei lá, 300, 500 mil reais por mês, 2 milhões de reais por mês? Então, se você gasta 2 milhões de reais por mês, você tem que ter pelo menos 6 milhões de reais no caixa. Tá? Esse é o ideal, gente, é avaliar a saúde financeira. Tá? A empresa está saudável, ela tem pelo menos aí 3 meses de open doors no caixa. E não deixa esses 6 milhões parados na conta corrente não, tá? Você pode deixar ele investido em algum fundo, alguma aplicação com liquidez imediata. Que precisou, vai lá e resgata. Esse dinheiro serve para isso. A segunda forma de você olhar a saúde financeira da sua empresa é o quanto ela está gerando de resultado. O que é isso que a gente está falando, né? Vamos falar de lucro operacional. Se você pega as suas receitas, diminui os seus custos e as suas despesas, quanto que sobra efetivamente, né? Eu estou falando assim de eu vendi, sei lá, 50 milhões de reais. Gastei 30 milhões de reais com meus custos, me sobraram 20. Gastei 10 milhões de reais com as minhas despesas, me sobraram 10. Então, meu lucro operacional é de 10 milhões de reais. Quando a gente olha essa informação, quando a gente olha esse número, a gente vê como a empresa saudável está, qual que é a capacidade de geração de lucro operacional que ela tem. Então, isso é um dos indicadores de saúde financeira. Seu lucro operacional está bom, está positivo, está alto, está suportando você pagar todos os seus juros, todas as suas taxas, todos os seus impostos? Como é que está isso daí? Isso é importante para você ver. E eu não estou falando de informação contábil, não está lá no contador. Estou falando do que acontece na realidade do seu negócio. Suas informações gerenciais, que acontece na gestão do seu negócio. Está sobrando lucro operacional? Seu EBITDA está positivo? E aí a gente tem um cálculo muito simples que a gente faz, que a gente pega esse número de lucro operacional ou de EBITDA e divide pelo faturamento. Isso chama margem EBITDA, ou margem de lucro operacional. Por exemplo, nesse caso, a gente pega esses 10 milhões e divide pelos 50 do faturamento. Vai me sobrar 20%. Ou seja, 20% do meu faturamento, ele sobra, ele gera lucro operacional. 20% é bom ou ruim? Depende do seu nicho. Tem muitos nichos que 3, 4, 5% é ótimo. Tem nicho que 30% é ruim. Então, depende do seu nicho. Qual que é o teu modelo de negócio? O que você vende? Onde você está? Como que é o seu contas a pagar, contas a receber? Como que é seu giro financeiro ali? Dependendo, normalmente, o serviço tem uma margem um pouco maior, o produto tem uma margem um pouco menor. Tá? A indústria tem uma margem ali no meio do caminho. Então, dependendo de que setor da indústria você está, que setor de mercado você está, você precisa ter uma margem maior ou menor, ou o mercado gera margens maiores ou margens de lucro operacional menores. Outra forma que você pode avaliar a saúde da sua empresa é entender o tamanho da sua dívida em cima da sua capacidade de geração de lucro. Eu acabei de falar sobre EBITDA, sobre lucro operacional, mas quanto que você deve? Como é que está de empréstimo? Para quem que você está devendo? Qual que é o prazo que você tem para pagar essa dívida?
Por exemplo, eu estou devendo, sei lá, 10 milhões de reais e tenho que pagar tudo até semana que vem. Pode ser um problema. Agora eu tenho 10 milhões de reais e eu tenho 5 anos para pagar. Pode não ser um problema. Você viu como às vezes o mesmo valor, dependendo do tempo que eu tenho para pagar, pode ser bom ou pode ser ruim. Então, dependendo do tempo que essa dívida tá, dependendo de como você tem que pagar essa dívida, pode ser saudável ou não para o seu negócio. Mas tem 2 indicadores que a gente usa na parte de endividamento. O primeiro que eu gosto muito, que a gente chama de dívida líquida sobre EBITDA. O que é isso, né? Uma sopa de letrinhas ali que você faz. Você pega a sua dívida total, desconto que você tem de caixa, que se você fosse pagar essa dívida hoje, então vamos supor, eu tenho, sei lá, 50 milhões de reais de dívida. Se eu tiver 5 milhões de reais de caixa, a minha dívida líquida passa a ser 45 milhões, tá? Então, essa dívida líquida, dividido pela minha capacidade de geração de caixa operacional da minha empresa, capacidade de geração de lucro operacional da minha empresa, que é o EBITDA, que eu falei um pouquinho antes desse vídeo. Você vai pegar essa dívida líquida e dividir pelo EBITDA. Por exemplo, eu tenho uma dívida líquida de 45 milhões e eu tenho 10 milhões de reais de EBITDA, eu pego os 45 e divido pelos 10. Isso vai dar 4,5. Isso significa que eu vou levar 4 anos e meio de geração de lucro operacional para conseguir pagar essa dívida. Eu tenho essa informação clara, 4 anos e meio. 4 anos e meio é pouco ou é muito, Raquel? Quando a gente fala no mercado de capitais, as empresas que estão na bolsa, 4 vezes e meia é muita coisa. O ideal é que seria no máximo ali entre 2 e 3,5 vezes em 2 anos e 2 anos e meio, 3 anos e meio ali no máximo, para você pagar as suas dívidas com o teu lucro operacional, tá? Porque essas dívidas têm juros, então esses juros não entram no lucro operacional, não estão entrando ali. Então seria ideal de 2 a 3 vezes e meia. Então nesse exemplo que a gente deu, dá 4 vezes e meia. Agora vamos olhar para a nossa dívida? Esses 45 milhões, qual que é o prazo que eu tenho para pagar? Eu tenho um prazo para pagar maior ou menor que 4 anos e meio? Se ele for menor que 4 anos e meio, sinal de alerta. Eu vou ter problemas. Se ele for maior que 4 anos e meio, fica mais tranquilo que você consegue pagar essa dívida com a sua geração de caixa operacional do seu negócio. Então, esse é um ponto super importante para você ver a saúde da sua empresa, que é o seu endividamento ou a sua dívida líquida sobre o lucro operacional do seu negócio. Uma outra forma que você pode ver também a saúde da sua empresa é você entender um pouquinho qual que é o ciclo financeiro. Nossa, o que é isso, o ciclo financeiro? É você só entender qual que é o prazo de pagamento que você tem com os seus fornecedores e qual que é o prazo que os seus clientes têm para pagar você. Quando a gente olha esse deslocamento do ciclo financeiro, ele pode mostrar um indicador de tendência de uma empresa mais saudável se ela crescer ou uma empresa que pode ter prejuízos, que pode ter problemas caso ela cresça. Por exemplo, se eu pago meu fornecedor à vista e recebo do meu cliente em 10 vezes sem juros, como é que fica isso? Eu tenho que primeiro tirar dinheiro do bolso, pagar meu fornecedor e depois eu vou recebendo meu cliente picadinho. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que tirar esse dinheiro do bolso e pagar esse fornecedor primeiro. Quando você faz isso, o dinheiro sai do seu bolso, do seu caixa. Então, o seu ciclo financeiro ele é deficitário, ou seja, eu pago primeiro para depois receber. Esse eu pagar primeiro exige dinheiro. Se eu aumento muito as minhas vendas, eu vou ter que comprar mais. Comprar mais exige que eu pague muito mais o fornecedor antecipadamente. Isso me exige mais caixa, isso pode gerar algum desbalanceio aí na saúde financeira do negócio. Então, quando você tem esse desbalanço do fluxo do ciclo financeiro, pode gerar complicações. E o contrário é super válido também. Por exemplo, eu recebo à vista e pago a prazo. Fica bem melhor assim, né? Eu recebo primeiro, depois eu pago o meu fornecedor. Esse é um ciclo financeiro superavitário, porque eu tenho ele, primeiro eu recebo, para depois eu pagar. E só tem que tomar um cuidado muito grande quando isso acontece. Quando o seu ciclo financeiro é assim, que é muito bom, você primeiro receber para depois pagar, cuidado para não gastar esse dinheiro que está no seu caixa. Você vai ter que pagar seu fornecedor lá na frente. Então, quando recebe do seu cliente, já entende. Você vai ter que pagar o fornecedor lá na frente. Trabalhe esse dinheiro aqui até você pagar o fornecedor. Mas lembre-se, esse dinheiro é do fornecedor, ele não vai ser mais seu. Além desses que eu falei, existem diversas outras formas de entender e olhar como está a saúde financeira do seu negócio. O importante é você ver, você acompanhar e você não usar só uma única informação. Normalmente, os empresários, eu vejo muita gente fazendo isso, olhar só o faturamento. Faturamento não é sinônimo de saúde financeira. Sabe que eu tinha um cliente, ele falava assim, estou faturando cada vez mais. Meu faturamento é só aumentando. Mas cada venda que ele fazia, ele tomava prejuízo. Então ele vendia 10, só que ele gastava 11 para vender isso. Então quanto mais ele vendia, maior era o faturamento dele.
maior era o prejuízo que ele estava levando. Então, faturamento não é glória para ninguém. Glória é lucratividade, é lucro, dinheiro no bolso. Afinal, sua empresa foi feita para dar lucro, não é? Gostou? Quer ver mais conteúdos como esse? Se inscreve aqui no canal, dá seu like, acompanha aqui, porque vai ter muita coisa boa para você fazer uma melhor gestão financeira do seu negócio.